Olá pessoal, hoje nós vamos falar a respeito de processo disciplinar na OAB. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para receber as notificações. Meu nome é Marcelo de Carvalho Santos, esse é o Dicas de Ouro da Advocacia. Se você puder, deixe aqui as suas perguntas que eu com muito prazer vou responder e esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem. Dito isso, vamos direto ao ponto. Como funciona um processo disciplinar junto à OAB? O processo disciplinar começa assim. Bom, primeiro, começa de alguma falta ético-disciplinar praticada por um advogado. E o processo pode ter início ou por iniciativa do cliente, que se sentiu prejudicado, ou por iniciativa de um juiz, de um delegado, de um promotor, que constatou no curso de um processo a prática de uma falta disciplinar. Uma vez constatada a falta disciplinar, esse processo é reduzido a termo. Esse processo é encaminhado para o presidente ou para o vice-presidente da subseção, que por sua vez vai promover a distribuição para um dos conselheiros do conselho da subseção da OAB. Então vai passar por toda a fase de coleta de provas, apresentação de defesa prévia por parte do representado no prazo de 15 dias, audiência de instrução com eventual oitiva de testemunhas, tomada de depoimento das partes, produção de prova documental e depois disso, numa sessão de julgamento com todos os conselheiros presentes, o conselheiro relator vai relatar o processo e apresentar o seu parecer preliminar. Uma vez que o parecer preliminar seja acolhido pela subseção, pelo conselho da subseção, esse processo é então encaminhado ao TED, que é o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, que é um órgão já vinculado não à subseção, mas é um órgão vinculado à seccional paranaense da OAB, aqui no caso de Londrina, por exemplo, a 7ª turma, da qual eu já fiz parte. Pois bem, chegando o processo na mão de um dos membros do TED, o que ele vai fazer? A primeira coisa que ele vai fazer, ele vai olhar o processo para ver se o processo está formalmente apto para ser julgado. Se ele estiver formalmente apto para ser julgado, ele vai designar uma data. Nessa data, o representado e o representante vão ser intimados para comparecer, porque poderão ter a oportunidade também de apresentar as suas razões finais. E depois disso, depois de lido o relatório ou apenas o dispositivo da decisão, são colhidos os votos dos outros dois julgadores e é prolatada a decisão final. Dessa decisão cabe recurso para o Conselho Estadual. Basicamente, mas muito basicamente, é assim que funciona o processo disciplinar. No momento oportuno, nós vamos descer mais na toca do coelho, mas por enquanto, dada a limitação de tempo que nós temos aqui, eu acho que isso já dá para vocês terem uma boa ideia de como funciona um processo disciplinar. Pois bem, e quais são as infrações disciplinares? Quem regula isso? Quem regula isso é a Lei 8906 de 94, que é o Estatuto da Advocacia, que no seu artigo 34 fala de infrações disciplinares. Ali você vai ver infrações disciplinares leves, que são combinadas com penas de censura, você vai ver infrações disciplinares médias, que são apenadas com penas de suspensão, e graves, que são apenadas com pena de exclusão, como, por exemplo, a prática de crime infamante, tornar-se moralmente inidôneo para o exercício da advocacia, já ter sofrido 3 penas de suspensão transitadas em julgado. Depois que o processo vai para o conselho seccional e é julgado, e desde que a decisão proferida no conselho seccional não seja por unanimidade, ainda pode caber recurso ao Conselho Federal, que fica em Brasília. Transitada em julgada a decisão em Brasília, o representado vai sofrer a sua penalidade, seja ela de censura, de suspensão ou mesmo de exclusão. Existe no imaginário popular uma ideia de que os advogados fazem, acontecem, e com eles não acontece nada. Acontece, e eu sou uma prova viva de que isso acontece, porque eu cansei, como membro do TED, de encaminhar processos para a seccional solicitando a abertura de processo para a exclusão de advogados que já sofreram
3 suspensões. O grande problema é que, no âmbito da OAB, mesmo que a pessoa tenha sido excluída, o advogado muitas vezes, achando alguma falha processual no processo disciplinar da OAB, entra com uma medida cautelar ou algum outro tipo de procedimento cautelar na justiça e consegue uma liminar para continuar advogando. Então ele se aproveita da morosidade do próprio processo disciplinar, porque vejam bem, o advogado ele faz um trabalho voluntário para a OAB, ele não recebe absolutamente nada e ele tem que conciliar o trabalho dele na OAB com o trabalho dele no escritório dele. Então, muitas vezes, o processo não anda rápido. Depois, chega no final do processo, o processo vai para o judiciário e eu acho que nem preciso falar do problema da morosidade do judiciário. Então, isso tudo nos remete a quê? Ao que eu tinha falado há 2 vídeos atrás a respeito de se fechar um ciclo. Como é que você evita um processo disciplinar? Fechando ciclos. Dificilmente alguém vai te representar porque você perdeu um processo. Ele vai te representar por quê? Porque você não prestou contas a ele do dinheiro que você recebeu. Ele vai te representar porque você maltratou ele. Ele vai te representar porque ele está movido por ódio, por mágoa, coisas que poderiam ter sido evitadas se você tivesse fechado aquele ciclo. O que é? Só para te relembrar. Fechar um ciclo é não procrastinar, não protelar, não embarrigar um processo. Procurar resolver as coisas da forma mais rápida possível, para o bem do cliente e para o bem seu profissional e da sua saúde. Então, era isso que eu tinha a dizer a respeito dessa matéria e nós nos vemos na próxima semana. Um bom fim de semana.